Boa tarde, senhoras e senhores, respeitável público. E vamos nós aqui para mais um super encontro. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui esperando. É isso aí. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Que legal ter vocês aqui para mais uma live nesses tempos que precisam ser vividos. Esse aqui é mais um encontro do Grupo de Estudos Olímpicos, canal que se propõe a reconhecer o esporte mais do que como uma atividade competitiva, mas como uma atividade, acima de tudo, cultural, um fenômeno social. Para quem não nos segue ou está começando a seguir agora, já deixar anunciado que esse encontro, como outros que já passaram e outros que virão, depois de encerrada essa transmissão, vão para o canal Olimpiar no YouTube. E hoje com a gente, ninguém mais, ninguém menos do que Humberto e Juliana, do Estúdio Risco. Queridos, que bom ter vocês aqui hoje, nesse dia dos apaixonados. Não é um dia dos namorados, não é isso? É um dia de paixão, como são outros tantos, mas esse é um dia de paixão especial. Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo bem. A gente não pode reclamar, não. Tem gente em pior situação. A gente está bem. Tá tudo bem. Essas horas é muito bom ter amor. Eu vou pedir para vocês que o áudio de vocês está baixo. Tá, vamos subir aqui então. Peraí. Isso, sobe um pouquinho aí que ele está meio baixo. Tá. Vê se melhorou. Tá melhorzinho. Tá. E... Tá. Tá melhor assim? Acho que tem que segurar aqui, talvez. Se subir um pouquinho, acho que fica melhor. Olha, ontem nós vivemos um estresse tão grande, porque foi um encontro com a Isabel, e até a gente fazer dar certo, ela caiu 3 vezes. Não é? Aí foi uma loucura. Aí a gente falou assim, não, hoje a gente veio aqui para ser feliz, para poder ouvir poesia, para ouvir música e para falar da relação da arte com o olimpismo, com o esporte, enfim. Obrigada, Juliana, obrigada, Humberto, por vocês estarem aqui. E vamos começar como... Primeiro, assim, acho que... Por que vocês estão aqui hoje? Bom, o áudio está melhor? A altura? Tá. Eu estou aqui porque só você conseguiria me fazer participar de uma live. Eu estou estreando no... Pensa que esse mundo de tecnologia é só para os outros, Humberto? Não é assim, não. E a gente se conheceu, né? Não faz muito tempo, mas já parece fazer. O áudio de vocês sumiu. Socorro. Agora voltou. Eu não sei se voltou, se sumiu só para mim ou se sumiu para os outros também, mas agora eu ouvi. Agora tá joinha. Tá joinha? Opa, agora tá joinha. Agora tá joinha. Talvez seja um contato que a gente está dividindo os fones aqui, pode ter uma... A vida em comum é assim, a gente divide fone. É uma coisa linda. Depois a gente tira isso e fica cada um... Tá cortando. Vocês não querem ver? Melhorou? Melhorou? Não, agora tá demais. Então pronto, era isso. Era
Fico ali. Não, e vocês dividindo, compartilhando fone de ouvido, tá a foto do dia. Tá fofo, né? Agora eu que estou ouvindo pouco, porque eu estou Não, porque você tá com um fone, só, Agora né? a gente Mas vamos lá, a gente aumenta o volume, aqui. ó. Pronto. Pronto. Ficou maravilhoso. Perfeito. Então, Ótimo. vamos começar. Vamos começar do começo. Então, é isso. A gente se conheceu, né, Kátia, no Sesc Itaquera, porque a gente foi convidado juntos, né? A gente para desenhar e você para fazer a curadoria de uma exposição sobre os olímpicos, né? Sobre os atletas, né? Mais do que sobre a competição, muito mais sobre as pessoas. E a gente é do Estúdio Risco, que é um estúdio de arquitetura e design, e a gente faz bastante coisa para o Sesc nesse sentido das exposições, né? Tanto da expografia quanto do projeto gráfico das exposições. Então foi nesse balaio que a gente se conheceu, e agora está todo mundo de molho, e aí a gente agora está seguindo aí do jeito que dá, né? E aí, como tivemos uma paixão à primeira vista... Isso, viramos amigos de infância. Ficamos amigos, e você me convidou, e aí quando você convida eu vou. Eu venho. O que eu acho muito legal é que quando a gente começou a pensar nessa exposição, acho que esse amor à primeira vista, ele surge por uma compreensão de ser humano que a gente tem, né? Então, quando a gente entende o ser humano como esse ser plural, que é muito mais do que só uma atividade, isso reverbera na arte, isso reverbera no esporte, isso reverbera na universidade, em qualquer lugar. E lembro que desde o primeiro encontro com o Humberto, com a Juliana, era uma coisa assim da gente... Era um levanta e outro corta, um serve e outro faz a cesta, né? E as coisas começaram a correr muito bem. E no nosso entendimento da leitura do esporte, é que sendo o esporte esse fenômeno social e cultural que ele também transborda poesia, ele também transborda sensibilidade e não simplesmente performance, né? Então, que prazer estar aqui fazendo isso, né? E para quem está chegando, quem é do esporte, né, e pouco conhece o Humberto também é poeta, né? Humberto é um sujeito que tem livros publicados, né? E a Juliana não é só designer, né? A Juliana também é cantora. E a gente vai ter um pouco de tudo isso aqui hoje. Humberto, desse teu olhar de poeta, né? Aonde que você vê a poesia do esporte? Nossa, que pergunta. Para começar assim... Eu estava fazendo aquecimento aqui ouvindo a Tereza Cristina, tá? Então... Não, uma coisa que eu fiquei pensando muito, desde que a gente acordou hoje, e pensando que a gente ia conversar, eu fiz uma associação assim, primeiro que eu fui voltar na minha própria relação com o esporte, né, como a gente faz com... E a minha primeira surpresa foi que eu nunca tinha feito essa reflexão, né, de que a gente, quando está na escola, no primário, hoje como é ensino fundamental. Né, a gente tem as disciplinas e tem essa questão bem estabelecida, e de repente chegam duas disciplinas. Opa, caiu aí? Você tá bem? Não foi você, né? Foi só o celular. E é muito eu fiquei com esse estranhamento, né? Que a gente tem as disciplinas todas e de repente tem duas disciplinas que estão lá meio periféricas, que às vezes nem valem nota, e que são a educação artística e a educação física. Exatamente. Eu comecei muito a refletir a partir daí, assim, pensar primeiro que eu acho que o nosso entendimento nesse sentido é muito igual, assim, de que essa educação está na base de tudo, né? E que ao mesmo tempo, se a gente pensar que só essas disciplinas estão acompanhadas da educação, isso pode ter sido um plano periférico de deixar elas meio de lado, assim, né? Mas não deixa de ser uma honra da gente pensar que a gente está associado de alguma forma desde uma primeira infância. E aí a poesia do esporte, assim, para mim, começou, né, talvez numa segunda infância, quando a gente já está um pouquinho mais velho. Eu sou apaixonado por futebol, eu sei que você tem restrições em relação a isso.
Mas a gente também... Não, é que a gente também entende que o futebol... Deixa eu falar do que eu estou falando, olha isso. É de uma época em que a gente comemorava um vice-campeonato paulista. É que a gente entende futebol que... eu gosto. Desse futebol eu gosto. Não é isso que eu estou me referindo. E aí, obviamente, tem a figura do Sócrates, do Casagrande, do Vladimir, do Piro, de uma democracia corintiana, de um movimento que essa semana me deixou muito emocionado, que os atletas estão fazendo, né, pela democracia. Uhum. E aí esse meu despertar, uma Copa do Mundo, quando eu tinha 10 anos de idade, foi talvez essa primeira, né, com tudo isso acontecendo, né, uma democracia no Corinthians, uma tentativa. A gente vive um momento político que a gente não queria, tão complicado, né? A gente não achou que não ia repetir, nada disso fosse repetir, mas de repente estamos aqui nessa situação toda, não vamos nem entrar muito nisso, mas enfim. E ao mesmo tempo tinha, nessa mesma época, né, o time da Pirelli de vôlei. Essa era uma outra referência que eu tinha, e depois que vai desembocar nas Olimpíadas em 84, né, com a geração de prata, eu achei esse nome horroroso, a geração de prata, né? mas enfim, eu era um fã de vôlei, e sou uma criança do interior, né? Então essa coisa, a gente tinha uma vivência de rua, e o esporte estava na rua, por mais que eu estivesse estudando numa escola particular, né, em Mococa, que é a cidade onde meus pais moram, a gente tinha essa coisa de jogar bola na rua, de jogar vôlei na rua, de frequentar todos os mesmos clubes e descobrir o que é uma natação. Eu acho que eu esgotei quase todas as possibilidades de esporte que a gente tinha. Em Mococa fiz atletismo, salto em altura, tudo que eu pude. Eu nunca soube jogar basquete, quer dizer, eu nunca soube jogar nada, mas basquete sempre fui ruim demais. Mas foi um pouco essa reflexão que eu fiz, assim, lembrando, ficou essa coisa da infância muito presente, assim, foi bom reencontrar isso. Ju, e para você, onde é que está a música do esporte? Eu acho, na verdade, Kátia, que é tudo muito parecido, sabe? Quando a gente entende... Vou falar de outro jeito. Eu já faz alguns anos, eu tenho militado artisticamente por uma não colonização dos nossos corpos, sabe? Uma decolonização importante que eu acho que ela está na raiz muito da nossa condição de um país de exploração baseado no racismo, sabe? E eu acho que isso é estruturante da nossa sociedade e a gente precisa enfrentar isso sem meias palavras, né? Uhum. E isso eu acho que tem muito a ver com uma domesticação dos corpos. Tem um historiador carioca que eu gosto muito, que chama Luiz Antônio Simas, que insiste muito nessa questão, né? Que de alguma maneira a gente foi criado para entender que o corpo é menos importante do que a cabeça, e isso está na base de muitas das explorações pelas quais a gente passa enquanto povo, né? Então, tanto a mulher, que é um corpo objetificado e por isso ela é menos importante do que o homem, tanto o atleta ou o trabalhador, né, e o atleta é um trabalhador do corpo, né, que tem o seu corpo subjugado porque ele é só um trabalhador e não alguém da intelectualidade, né, ou o artista, que é só um fazedor também e não é aquele da intelectualidade. Tudo isso faz com que a gente tenha um entendimento de que o corpo é menos importante, né? E nesse sentido, eu acho que o atleta, ele padece muito dessa condição, né, de ser subjugado porque ele tem no seu corpo o seu valor, né? Então, e acho que eu, como mulher artista, duplamente estou nessa condição, né? E aí eu fico com esse papel, ou com essa vontade de militar nesse sentido, né, com a minha prática artística, né, de entender que o corpo, a cabeça, a gente é uma coisa só. E o corpo que é o atleta, ele é um corpo que dança, né? Ele é um corpo que se expressa de um modo muito, muito grande e muito potente, não só como poder, vamos dizer assim, né, da sua potência
porque ele faz coisas que ninguém faz, né? Mas realmente na potência que ele tem de gerar movimento de vida, movimento de consciência, né? E acho que nesse sentido também, assim, acho que essa condição que a gente tem de corpos colonizados, né, faz com que a gente é uma outra face de uma coisa muito cruel que a sociedade no ponto que a gente está hoje, né, de ser uma sociedade violenta e uma sociedade que vai na contramão da humanidade, ou se a gente puder dizer desse jeito, né, que vive numa necropolítica muito assintosa, que é de tentar sempre desvalorizar o que é o capital simbólico. E o esporte é capital simbólico, né? Porque ele não é simplesmente aquela pessoa que chegou lá e fez uma coisa extraordinária, né? Ele é todo um coletivo de ideias e um coletivo de símbolos e um coletivo de forças, né? Um coletivo de pessoas que em conjunto constroem essa coisa absolutamente extraordinária e maravilhosa, que é um atleta de ponta, um atleta que vai lá e ganha uma medalha, é um negócio muito fora da casinha, né? Então, a gente, nesse sentido que eu acho que as coisas são a mesma, eu não vejo nem diferença, não acho nem uma questão de aproximação, eu acho que é uma questão da gente estar trabalhando no mesmo balaio simbólico, entendeu? Não, e não bastasse isso, você ainda é mãe do João Gabriel, que é um jornalista Eu sou mãe do do esporte. João. Pois é, que falou que ia assistir, acho que ele não chegou aqui ainda, mas ele... Aproveitando o seu... Se ele não entrar, você tira a mesada dele, Juliana. Que mesada? Ele vive sozinho, minha filha. Você acha? Eu nem sei das contas dele. Ele já se paga, nem mora comigo. Estrutura de poder, entendeu? Isso, eu corto o fornecimento de pão, que eu tenho feito pão para ele, que ele passa aqui um tempo. Alguma moeda você tem que trocar, não é assim? É assim. Eu vou aproveitar o gancho do João Gabriel, porque alguém comentou, eu me perdi aqui nos comentários, mas alguém perguntou do rádio, de Mococa. Né? Uhum. E o rádio, infelizmente, não existe mais. Ele faliu há alguns, provavelmente uns 5, 10 anos, eu não sei precisar isso. O estádio São Sebastião, que é onde justamente eu treinava atletismo, está lá entregue as vacas, aos tratores, e uma obra embargada, uma tristeza grande, assim, que nessas loucuras aí, parte disso que eu estava falando aconteceu nesse estádio, né? Os primeiros jogos de futebol, eu era obviamente um torcedor do Radium, como alguém pergunta aí, apesar do Radium ter a cor verde, a gente tem historicamente no Corinthians problemas com isso, mas a minha iniciação no futebol é muito, né, desse momento em que estava presente na vida da cidade mesmo. Quem está perguntando aqui para a gente é o Walter Guimarães, que acompanha a gente aí. Obrigada, Walter, pela tua participação. E aí é o seguinte, quando a gente junta esporte, arte, a gente vê que sai uma coisa diferente. O pessoal está falando assim, nossa, que discurso interessante. Porque é curioso perceber que quando o Pierre de Coubertin concebeu os Jogos Olímpicos da Era Moderna, ele esperava que os Jogos Olímpicos fossem um grande festival, como eram os Jogos Olímpicos na Antiguidade. Então, nas primeiras edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, a gente tinha canto, dança, concurso de poesia, concurso de artes plásticas. Então, é incrível ver como você tem uma ideia que realmente é a ideia de uma atividade essencialmente humana, que trabalha com a sensibilidade, ser transformada em alguma coisa muito similar à perspectiva de uma máquina, né? Que coloca o atleta para produzir resultados, apenas e tão somente isso, esvaziando o atleta de tudo aquilo que ele que é essa humanidade que, né, Juliana, tanto você quanto Humberto coloca como fundamental para a compreensão dessa performance como algo muito mais do que simplesmente o rendimento, mas essa celebração estética que os Jogos Olímpicos podem ser, né? Acho que é bem por aí mesmo. E só complementando, que eu me lembrei de uma coisa que eu queria falar também, o João Gabriel nos deve a finalização de um documentário que ele fez como trabalho final de graduação,
na PUC sobre o rádio. E que é belíssimo, assim. Ele fez um filme que é um documentário, eu acho que foi talvez a última entrevista em vida, inclusive do Mococa, que foi um jogador importante, que jogou no Palmeiras, e tem um jogo histórico em que ele marcou o Falcão, e acho que a Placar na época dava essa... comparava quem é melhor, Mococa ou Falcão. E como muitos atletas, eu sei que você tem consciência de todas essas histórias, é alguém que morreu atropelado num acostamento, ele era alcoólatra, tinha problemas, uma condição de vida muito difícil, e alguém o atropelou e nem socorro prestou. Ele foi encontrado morto tempo depois que o João conseguiu falar com ele na beira de uma estrada em Mococa. Então, o João nos deve a finalização desse documentário, que ele finalizou para o TCC, e aí, enfim, tinha que ter um outro acabamento para isso virar um produto de televisão, um produto, enfim. Eles nos devem. O Gabriel vai descobrir depois dessa nossa live que ele nunca deve estar ausente de coisas que ele promete estar presente, porque... Ele será acusado de coisas terríveis. O salário vai ficando cada vez mais cheio, olha só. Vou mandar um recado para ele aqui, para ele largar a mão de ser besta. Você sabe que é interessante que você está falando, que eu fiz o meu pós-doc em Barcelona. E uma das histórias que se conta em Barcelona é que o Gaudí ele morreu atropelado, né, na Avenida, não sei se é na Paralela ou na Perimetral. E ele foi encontrado, atropelado, já morto, e ele quase foi enterrado como indigente. Ave Maria. Então, são essas coisas que ser habitante de cidades grandes provocam, mas também basta estar vivo para estar sujeito a isso, né? Humberto, me fala um pouco da tua atividade como poeta. Você é um arquiteto, você é idealizador de vários trabalhos, você tem um passado que não te condena, não é? Um passado que te coloca em meio às atividades que são muito legais. Conta um pouco para a gente, principalmente para esse pessoal que está do esporte aqui e que acho que vai ficar muito encantado de conhecer as coisas que você anda fazendo. Então, eu sou arquiteto de formação, né? Eu estudei na FAUSP, depois fiz mestrado em São Carlos, na Escola de Engenharia de lá. E desde criança, voltando um pouco, né, de novo nessa questão da infância, né? Eu acho que eu estou saudoso hoje. E desde criança eu desenho e escrevo. Eu desenho e escrevo desde criança. E eu mantive essa atividade de vim para São Paulo para estudar, isso já em 2002, e enfim, fazer cursinho, depois entrei na faculdade e aqui me estabeleci. E essa questão fui guardando numa gaveta meus escritos nesse tempo todo, né? Tem coisa. O meu primeiro livro, deixa eu pegá-lo aqui, compartilhar. Meu primeiro livro foi lançado individual, foi esse aqui, o Coágulo. Ele foi lançado o ano passado e vai completar agora, esse mês completa um ano. Uhum. E dia 25 de junho. Eu já fico, não vai ter festa esse ano. Dia de São João. Aliás, é um dia depois do dia de São João. Exato. Era para ser dia de São João, mas aí, por uma agenda incompatível, mudou para o dia 25. E aí eu fui guardando esses meus escritos numa gaveta. Em 2018, eu participei de um concurso. Como disse, meus pais moram em Mococa, eu sou natural de Mantena, que é a divisa de Minas com o Espírito Santo, do sertão de Minas. Então, também tem o meu outro sobrenome é Guimarães, eu gosto de achar Guimarães que eu tenho alguma... Rosa na veia, né? Eu gosto de achar que eu tenho algum parentesco com Guimarães Rosa, até por uma história familiar que não vem ao caso contar aqui, mas... Fica para a próxima live. Fica para a próxima live, E aí eu fui guardando esses escritos e compilei 27 anos de poemas numa seleção, numa gaveta de guardados que eu mandei para esse concurso, que é um concurso que se chama Prêmio Maraã, de poesia, e mantido pelo querido Osório Barbosa, que é uma pessoa que nasceu em Maraã, que é uma pequena cidadezinha no interior do Amazonas, na foz do Rio Japurá. E que é um apaixonado por poesia e que quer um dia ser prefeito de Maraã e acha que investir em poesia é um bom capital
político. Não sei se ele vai chegar lá, mas ele mantém esse prêmio junto com a editora Reformatório e eu fui agraciado com esse prêmio que possibilitou o lançamento do Coágulo, que é esse livro do ano passado. E desde então eu me assumi efetivamente como poeta, né? Parece que às vezes a gente precisa de uma chancela que nos dê a luz aqui que estava. Acende a luz. E o sol está indo embora, a gente vai ficando no escuro. Eu estou aqui para uma janela e estou só vendo o pôr do sol aqui, que está maravilhoso. Estoura na cara da gente a luz, mas não tem problema. Não tem problema. Já que você está falando isso, você vai ter que ler um poema teu para nós, né? Leio, deixa eu pegar aqui. Eu vou ficar nessa... Eu vou ler um poema chamado Mãe da Rua, para falar um pouco dessa relação com a rua que eu estava falando, de infância. E vamos lá. Mãe da Rua. É como se tivesse empinado pipa, como se tivesse lançado um peão. É como se chegasse sorrateiro ao pique, no céu da amarelinha, pedra já na mão. É pelada na rua, é ripa na chulipa, birosca na caçapa, passanel, balão. O cabra dá 3 voltas cegas no chilique, estilingue e vidraça, um beijo de portão. A matinê no clube, o ronco da cuíca, loló com serpentina, risco no salão. Espoleta no ponto para matar cacique, o sangue do diabo inunda o quarteirão. Tarefa pronta agora, andar de bicicleta, parar, pular o muro para roubar romã. Bafo no alpendre com figura de chiclete, ladeira fim da tarde com seu rolimã. Para que tanto desencontro, se a parada é ancestral? Por que tanto desencanto, mata a cobra e mostra o pau? Ah, que lindo! Uhul! Que maravilha! Que maravilha! Ju, como é que você se deu conta que você era uma cigarra? Eu vou revelar, hein? Você sabe que eu não sei, porque eu acho que essas coisas a gente vai acontecendo na vida da gente, a gente não exatamente escolhe, sabe? Uhum. Eu comecei, na verdade, no teatro, eu fiz teatro no meu colegial. Dentro do teatro comecei a cantar, cantava muito, comecei a fazer uma aula de canto, e aí você conhece uma pessoa, aí uma pessoa te chama para fazer não sei o quê, e nisso vai indo, e você vai virando aquilo que você se torna, não é uma coisa que você exatamente escolhe. Eu nunca digo para você que eu tomei uma decisão, né? Uhum. Eu fui fazer letras na faculdade, porque sempre fui uma pessoa apaixonada por literatura, por poesia, e enfim, por literatura em geral. Entendi, e aí me entendi na música como uma cantora da canção, que é uma cantora da palavra, né? Que é como se poderia dizer, né? Eu me considero uma cantora da palavra. Então, eu acho que foi assim. Eu comecei a cantar muito cedo, eu comecei a cantar profissionalmente com 19 anos, né? Então faz 27 anos que eu canto. Já cantei de tudo quanto é jeito, assim, já cantei em batizado, já cantei em velório, já cantei para uma pessoa, já cantei com orquestra, já cantei em estádio, já cantei em casamento, enfim, já fiz roda de samba há muitos anos. Então, enfim, de fato, tenho 4 discos, né? Então, assim, é de fato uma coisa que vai acontecendo na sua vida. E paralelamente a isso, eu comecei a trabalhar com design gráfico, com desenho gráfico, o que, de algum jeito, garantiu que eu também pudesse escolher aquilo que eu fosse cantar, sabe? Porque eu tenho muitas pessoas da minha relação muito próxima que acabam fazendo muita coisa que não gostam, porque precisam trabalhar e precisam se sustentar e tudo mais, né? Então, o fato de fazer desenho gráfico, para mim, é uma coisa que me garante um certo rigor em poder escolher aquilo que eu faço, né? E também porque eu acho que o desenho gráfico é meio, como eu estava falando, né, do esporte, da poesia, da música, eu acho que também é tudo muito misturado, entendeu? É uma forma de expressão e um lugar em que eu me coloco inteira, né? Eu acho que eu até já trabalhei, eu já fui gestora pública, assim, já trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura durante alguns anos, já fiz isso também, já fiz muita coisa. A gente gosta de estar nas margens. E de ter esse trânsito. Assim, ficamos muito felizes mesmo com o seu convite,
porque é uma forma da gente chegar a pessoas que às vezes a gente não chega. É. E é isso que nos interessa, porque a gente acho que os atletas sofrem do mesmo mal, talvez, né? De ficar num círculo circunscrito, né? Muito num lugar que a gente precisa transitar. Não podemos ficar nesse lugar de conforto e de, né, achar essas... Mingau bom de comer, a gente come pelas bordas, porque se você comer pelo meio, você queima a língua. Agora é o seguinte, se o Humberto nos apresentou um poema, Ju, você vai também ter que cantar uma música pra gente ouvir tua voz. Tá bom. A gente imaginou que esse momento fosse acontecer, então a gente vai fazer até um jogral, tá? Eu vou ler um poema. Não é um jogral. Eu tô brincando. Ele vai introduzir. Eu vou só ler um poema curtinho meu, que a gente ficou pensando hoje no que fazer, e a gente se lembrou da música do Aldir Blanc, que partiu há pouco tempo, né, por causa dessa maluquice, junto com o João Bosco, que é João do Pulo, que é uma coisa maravilhosa. Mas eu não sei cantar. E que o João Bosco gravou agora. Mas eu não sabia essa música, eu não sei cantar essa música. E o João Bosco gravou no último disco dele, no Mano, Que Zoeira, que acho que é de 2018, e ele fez um arranjo junto com uma outra música que é do nosso afeto mais primordial, assim. E aí eu pensei em ler um poeminha que se liga com essa música. Vamos lá. Bora lá. Lacrimogênio. Pisou forte, deu pressão na ré, mas não escapou da repressão. Resolveu então fugir a pé, foi pisoteada pelo pelotão. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou para trás ao primeiro passo, aço. Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos. Lá se vai mais um dia. E basta contar com um passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção, e o coração na curva de um rio. E o rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais de 1 milhão, quero ver então a gente. E lá se vai mais um dia. Uau! Nossa! Tá vendo como a minha quarentena não é tão ruim assim, né? Olha, vou fazer uma coisa, quando as coisas não estiverem assim, liga para nós, chama nós.
Você sabe que você cantando assim, eu fico, eu me emociono muito com música, né? Eu tenho a música como alguma coisa que ficou guardada também no fundo de uma gaveta e por lá permaneceu por muito tempo. E é muito fácil me emocionar com música, é muito, muito fácil. E acho que nesses tempos em que a gente está com tantas coisas empoeiradas, sendo tirada de dentro das gavetas, é sempre muito bom ouvir aquilo que nos chama ao coração. E essa mineirada, seja lá do interior, da esquina com o Espírito Santo, ou seja de BH, ou de Montes Claros, né? Produz essas coisas assim. Ai, nossa. Eu fiquei pensando, né, que essa letra é tão potente, né, porque ela se presta a tantas coisas, né, assim, no sentido de ela fala dessas pessoas, né, desses meninos, né, do menino que nem olha para trás, né, eu fico pensando tanta gente que como eu se atirou na vida sem olhar para trás. Eu fico pensando nesses meninos que você lê, que você fala sobre eles, que você enxerga sobre eles todos os dias, essas meninas, esses meninos que simplesmente vão, né, e que vão, enfim, vão atrás de um sonho maluco, vão atrás de né, fico pensando nessa condição de que tudo se faz canção, né, de fato a gente brasileiro tem um pouco essa teimosia, né, de fato fazer canção das coisas mais absurdas, inclusive desse momento que nós estamos vivendo, ou daquele que vivemos e que achamos que nunca íamos repetir, né, e dessa nossa vontade louca de ver gente, né. Eu canto esse final e falo assim, meu Deus, quando isso acabar, a festa que vai ser. O João Gabriel publicou uma reportagem na Folha dizendo que depois que teve a peste espanhola, no começo do século XX, no Rio de Janeiro, teve um carnaval que foi o maior carnaval de todos os tempos. 2019. Foi uma matéria. Isso. Eu fico pensando que vai ser o carnaval de, 2022. Vou dar um crédito, vou dar um tempo maior. Não, que mas a gente... a gente precisa muito de gente, né? Ou como canta o Milton Nascimento, né? A gente que tem essa estranha mania de ter fé na vida, a gente vai seguir. A gente vai seguir. Né? Eles são grandes, mas a gente é ruim. Essa é ótima. Eu adoro essa versa de um grande amigo meu, que é o Douglas Germano, que é um baita compositor, uma pessoa maravilhosa, e ele tem esse verso de uma marcha rancho que ele fala: eles são grandes, mas a gente é ruim. É muito bom isso, muito bom. Uma pergunta que chegou aqui para nós agora há pouco, questiona como é que está para vocês, Ju, Humberto, o mercado das produções culturais. A gente sabe que a cultura e o esporte, nesses últimos 2 anos, talvez tenham sido as áreas que mais sofreram, seja pela incompetência de quem faz as políticas, seja por toda a deliberada ação de pisotear aquilo que estava feito, porque isso é muito perigoso, né? Que leitura que vocês têm disso? Nossa, a gente tem várias leituras disso, até porque a gente tem várias atividades, né, artísticas. Mas vamos lá, vou primeiro falar da poesia. As editoras, as pequenas editoras, as pequenas livrarias, que são as coisas mais importantes que a gente tem hoje no mercado editorial, na literatura, estão sofrendo de maneira imediata, estão falindo. Tem uma série de livrarias então, quem puder, compre das pequenas editoras, compre das pequenas livrarias, porque a gente precisa manter isso vivo, assim, e vai acabar mesmo, né? Acabar a ponto de que no meu feed do Facebook eu fico impressionado. Eu sofri com isso, mandei 2 livros para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que hoje não tem correio. Os livros não chegam. Mesmo os livros comprados, eles desaparecem. E não foi um caso meu. Eu vi
vários relatos desse tipo. A gente desmantelou a coisa de tal forma que e a gente precisa manter vivo os espaços que a gente tem, né? Isso vale para a música. A Juliana cantou no O do Borogodó, que é um bar de samba importante em São Paulo, que está lutando como pode para se manter vivo, mas como você mantém um bar vivo, pagando aluguel, pagando funcionário, sem poder abrir? É algo que realmente... E estamos absolutamente abandonados por todos os governos, por todos os... O que eu acho que é curioso, assim, é que a gente enxerga a pandemia como um grande ponto de mutação das situações todas, mas ela, na verdade, é o ápice de uma coisa que já está acontecendo há 3 anos, na verdade. Eu diria que desde 2017, né, que as coisas começaram, de fato, para as áreas culturais e esportivas, falando de outro, para as áreas simbólicas, para as áreas que trabalham com capital simbólico, estão sendo asfixiadas. Eu acho que esse é um termo que eu uso sempre, que eu acho que é muito essa sensação que eu tenho. Você não mata, você só tira o ar. Você está entendendo? Então, assim... Põe o joelho no pescoço. Tipo isso. Você só não deixa respirar. Né? Então, é uma coisa de... então, assim, para a música, por exemplo, é uma sobreposição de coisas. Então, os incentivos de governo, por exemplo, que eles são fundamentais, porque, assim, nem toda música é comercial. Isso é isso é um fato. Isso não é um posicionamento político, isso não é uma coisa da esquerda, isso não é. Em todos os lugares do mundo, dos mais capitalistas aos mais badauê, que você quiser, existe uma parte da cultura que ela não é um produto comercial. Você está entendendo? Só que ela gera emprego. Ela não é comercial porque ela não é vendível, ela não é mercadoria. Mas ela, ao mesmo tempo, emprega muita gente faz a economia girar com isso. Quando você começa a tirar todas as espécies de incentivo àquilo que é a produção cultural e que não é a produção cultural comercial, de mercado ou de entretenimento, você já começa a matar um tanto de gente. Eu conheço muita gente, talvez não artistas, mas assim, gente que trabalhava que a gente chama na graxa, né? O povo que trabalha no escuro do palco, que começa a abandonar, porque você não tem mais trabalho. Então você não consegue mais gravar disco. Você não consegue... Então, os espaços culturais, ou eles se adaptam a uma lógica de mercado que atende uma parte das pessoas, não atende as outras, ou você morre. Então, por exemplo, o próprio O do Borogodó, que é esse bar que a gente está falando, que eu tenho uma ligação muito próxima, eu cantei 14 anos no O do Borogodó, semanalmente, né? Eu sou muito amiga dos donos, da Estefânia, e eu sei como é que é esse processo, porque primeiro que você começa a dizer que música não tem preço, porque você faz tudo de graça. Você ouve música de graça, né? Você, ao mesmo tempo que você também não promove mais a música que seja de reflexão, você só quer a música que seja para dançar. Então você também não faz mais silêncio para ouvir a música, né? Enfim, é uma coisa bastante complexa. E aí chega nesse momento, ninguém tem nenhuma reserva. Essa que é a questão. Se você tivesse algum plano mínimo estruturado, você tem reserva. As pessoas conseguem guardar um dinheiro, né? Ninguém tem reserva, tá todo mundo absolutamente de calça curta. E aí você para tudo e você não tem nenhum plano para essas pessoas. Nenhum. Assim, por exemplo, a gente não vai receber auxílio emergencial. Por quê? Porque a gente tem uma pequena empresa, certo? A gente tem não sei o quê, parará. Só que a gente está bloqueado, a gente não tem trabalho. Eu não sei quando eu vou voltar a cantar. Para falar, por exemplo, do Estúdio Risco, por um outro viés, a mesma coisa. Nós tínhamos algumas exposições, inclusive a nossa, Ser Atleta, que estariam acontecendo e que não aconteceram. Juliana estava para estrear um show no Sesc Pompeia, na semana que fechou. Quer dizer, tudo isso foi suspenso, a gente ficou... E aí fica todo mundo nessa situação do zero. E você não tem nada para correr atrás, não tem nenhum tipo de... Então, assim, em todos os outros países minimamente civilizados, existe um plano para essas pessoas, porque essas pessoas é sabido que serão as últimas que vão voltar. Né? Os teatros e os lugares e os bares, que seja, vão ser os últimos que vão voltar. O que a gente vai fazer? Você está entendendo? Se tudo tivesse dando certo, se as pessoas tivessem certo o que está acontecendo, né?
vamos combinar que fizemos a quarentena direito, tá certo? Fizemos o lockdown no tempo certo, e aí no tempo certo reabriram as coisas. Aí a gente ia ser o último, a gente ia estar voltando em dezembro. As coisas estão sendo feitas todas erradas, está tudo de ponta cabeça, ou seja, está abrindo tudo, vai fechar tudo de novo, vai ser o caos absoluto. A gente vai voltar a trabalhar em 21, em 22. Eu tenho uma irmã que mora na Espanha, que a previsão lá é de reabrirem os teatros e os festivais em 2024. Não é real, entendeu? Não vai, a gente não... Eu tenho acompanhado pessoas relatando como o mundo está voltando a essa nova normalidade, né? Lugares onde a quarentena foi bem feita. E se volta assim, aos poucos, com distanciamento. Eu acompanho uma pessoa que escreve todos os dias na Folha falando de Barcelona. E ela vai falando assim, olha, não pode ir no terraço, né, que são aquelas partes de fora dos restaurantes, dos bares, mas dentro você pode começar a chegar assim, mesa sim, mesa não. Mas pior do que voltar à quarentena, Ju, é deixar o povo morrer. Não, exatamente, mas é isso que eu estou pensando. Estou pensando nisso, porque o que está morrendo de gente é um negócio completamente descabido, entendeu? É uma falta... E aí que eu falo que essa desumanidade, essa perda do valor da vida, ela vem vindo, entendeu? E ela não parece que está mudando. É uma construção histórica, É uma né? construção histórica que não é agora que ela aconteceu, não é que de repente aconteceu isso, está vindo. Quando se fala que estamos num regime de necropolítica, é disso que nós estamos falando. Acho que é do Simas também a expressão de que o Brasil não deu errado. Exatamente. O Brasil deu certo. A gente precisa fazer o Brasil dar errado. A gente precisa fazer o Brasil dar errado. É um projeto colonial, racista, misógino, escravocrata, que tem raiva de pobre, que tem raiva de preto, que tem raiva de mulher, que tem, né? Tudo isso é o projeto que o Brasil foi construído. A gente teve talvez um pequeno respiro aí durante uns 13 anos que pareceu que, olha, vai melhor. Voltamos para o que era. E é isso, vai morrer gente, parece que tudo bem, morre. É pobre, morre, é bom até, alivia, entendeu? É um negócio que... Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre o auxílio emergencial da cultura, que foi aprovado. Ele foi aprovado no Senado e ele ainda não teve o ok, a sanção presidencial. Se tiver a sanção sem veto, o que a gente acha difícil, que ele vá sancionar totalmente, ou que enfim, sequer vá sancionar... Ou que a secretária namoradinha dê alguma coisa... Pois é, né? E aí a questão toda é que as condições em que foi aprovado esse auxílio, elas são tão complicadas que tem gente avaliando que não vai dar tempo de pedir. Entendeu? De que... Da mesma forma que foi feita com outro auxílio, né? Quanta gente está esperando uma resposta, não é nem o dinheiro, se de fato né, todas as burocracias que a gente se encaixa. Porque a questão do auxílio emergencial da cultura é que ele vai usar o Fundo Nacional de Cultura, ou seja, o dinheiro existe e a namoradinha do Brasil podia ter tomado essa atitude há 3 meses atrás. Ela podia já ter lançado mão disso, porque faz parte das atribuições do Fundo Nacional de Cultura, como fala, salvar a classe, vamos dizer assim, né? E ela podia ter feito isso, não fez, teve que vir os deputados, as deputadas, a Jandira Fegali, que capitaneou, e a Benedita, que capitanearam isso, conseguiram aprovar, muito bem, muito bom, mas é um troço complicadíssimo, burocraticamente é muito difícil, do mesmo jeito dos auxílios das pequenas empresas, que um monte de gente pediu e não consegue, porque falta uma certidão, porque falta um diabo de um número, ou porque... E não consegue. Exatamente. E aí, a gente estava ontem numa reportagem dizendo assim, de todo o dinheiro que teoricamente foi repassado para os auxílios de toda a ordem no Brasil, só 30% foi usado. E é porque assim, é feito para não dar certo, gente. É isso que é bizarro, assim, porque eles têm tudo o que eles precisam para o negócio funcionar. Não é possível, assim. É muita maldade no coração segurar R$600 para quem tem 2 filhos dentro de casa, 3, 4, 10 pessoas morando e não pode sair para trabalhar. É maldade. Não tem outro nome para mim. Só tem esse nome, é maldade.
entendeu? Os caras, não é possível, a pessoa tinha que chegar lá com um RG e falar, eu não tenho dinheiro, passo R$ 600 na mão do... Não tenho, que a gente é guerra, nós estamos fodidos. Como aconteceu nos países onde se tem o mínimo de respeito por seus cidadãos, né, Ju? Exato. Mas, Exato. olha, nós estamos aqui, faltando 10 minutos para acabar, vamos levar. Ai, meu Deus, tem uma coisa importante para acontecer ainda. Não, e calma que é assim, a gente tem que cantar para subir, não é assim, entendeu? Eu sei. Mas ainda a gente tem uns bons minutos aqui, e é o seguinte, vamos lá. Vocês dormiram hoje no Dia dos Apaixonados e tiveram um sonho maravilhoso. Que sonho era esse? Olha, responde você. Nossa. Porque eu já falei muito. Eu falo muito. Não, pode começar. Eu não sou tão rápido, você... Mentira, você é mó rápido, tá? Um sonho maravilhoso que eu tive... Nossa Senhora! É um sonho grande o meu, hein? Bora lá. Eu sonho que o Coiso morreu. O Coiso, eu preciso falar, é que eu não falo o nome dele, gente. Eu tenho há coisas que são inomináveis. Esse rigor. O inominável morre, e com ele morre assim, tipo um pessoal, entendeu? Aí, nossa senhora, meu sonho é muito louco. Vai lá. Bora. Posso ir? Pode. Aí os trabalhadores do Brasil, de toda a natureza, resolvem dar um jeito nesse negócio e a gente funda um anarcocomunismo e todo mundo fica fechado dentro de casa, as rendas minimamente garantidas, a comida distribuída, os trabalhadores com terra para plantar. O meu sonho é muito, muito longe. Mas o meu sonho é esse. E a gente faz tudo direitinho para esse vírus tomar o rumo que ele tem que tomar e todo mundo protegido. E aí, em um ano, a gente volta a ter uma vida social saudável. E aí, Humberto, você está dormindo ao lado e vendo a Juliana com aquele sorriso no rosto. Eu me batendo, porque eu tenho tido sonhos muito bélicos. Eu vou ser mais comedido. Isso. Não vamos sonhar só com uma vacina que resolva esse problema imediatamente, para a gente cuidar do que de fato a gente devia estar cuidando, e a gente possa voltar para a rua e ocupar o nosso espaço. E aí sim, eu vou estar junto, derrubando muita estátua por aí, pichando muito muro, fazendo tudo que tem que ser feito para que essa canalhada desapareça da nossa vida. Nós estamos aqui. O pessoal aqui que está assistindo a gente está achando o máximo esse sonho. Acho que tem mais um monte de gente querendo contar sonho para nós aqui. Diz que a gente está sonhando muito porque a gente tá enjaulado, né? Diz que é um gatilho do inconsciente. Quando a gente não tem, a gente não pode, a gente está preso, a nossa cabeça começa a funcionar loucamente. Eu hoje acabei de postar aqui no meu Facebook um estudo que está sendo feito pelo pessoal lá do Rio Grande do Norte, da Federal do Rio Grande do Norte, que eles estão estudando os sonhos das pessoas nessa fase de pandemia. E aí eu também soube que tem um pessoal aqui no Instituto de Psicologia da USP que está fazendo uma publicação dos sonhos das pessoas na pandemia. Isso é muito legal. Os meus sonhos. Os meus sonhos estão absolutamente surreais. Eu tenho sonhado com coisas assim inacreditáveis. Eu acordo, parece que eu meio entre o cansada e o espantada, assim, com o tanto de coisa que está revendo um monte de memórias, né? A gente também está lembrando de muitas coisas, né? Muita gente falando também lembrando de coisas de primeira infância, porque é isso, né? E acho que também foi um tempo que a gente teve para dar uma parada, né, Ju? A gente estava num ritmo tão maluco, assim, tudo tão veloz, tudo tão... que não, acho que assim, o planeta falou assim, ok, vamos lá, vamos ver como é que a gente
resolve isso de uma outra forma. Já que vocês não param também, nós vamos fazer parar. A gente faz parar. É isso aí. Seguinte, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso encontro. Gente, passou rápido demais. É né? muito rápido. Que pena. A gente pensa assim, nossa, quando a gente vai para congresso, 15 minutos é uma eternidade, porque a gente fica lá expondo, tendo que falar um monte de coisa. E aí a gente está aqui num momento super agradável nesse tempo. E aí a Ju vai puxar aqui mais uma coisa, porque a gente não pode negar que a gente é feito de emoção, né Ju? É isso aí. E aí A gente só vai fazer uma coisa antes, Kátia, rapidinho. Falando de auxílio emergencial... Nossos discos e livros estão à venda! Só procurar a gente depois. Tá? Então... Pedir para vocês seguirem a gente no Estúdio Risco, @Estúdio Risco, eu vou publicar aqui, que é o perfil do nosso estúdio, eu, o Humberto e o Marcelo da Costa, que está aí assistindo a gente também. O estúdio presta serviços de arquitetura, design gráfico, videografia, cenografia, o que mais vocês inventarem. E a gente está trabalhando online, então a gente continua trabalhando e podendo fazer capa de disco, capa de livro, site, etc, etc. Nos nossos perfis pessoais, que são Humberto Pio... Eu já tenho um pedido de capa de livro para vocês. Então pronto. Então pronto, é só escrever. A gente está então pronto. Pronto. Maravilha. No perfil do Humberto, que é Humberto Pio, ou no meu, Juliana Amaral, que é esse da onde eu estou falando. Sigam a gente, acompanhem por lá. A gente vai fazer uma mega promoção de livros e discos. Outra coisa importante, falando do meu livro e do disco da Ju. Circos Produções. Minha produtora amada, Selo Circos, tem uma loja de discos incrível. Se não quiser comprar com a gente, compra com eles. Eu vou botar os arrobas aqui. E a editora Reformatório, que é a editora do meu livro, também está precisando vender livro para continuar aberto. Vamos lá, cantar junto com a Kátia, gente. Vocês vão agora ter um momento absolutamente maravilhoso. Só uma introdução. Nós soubemos agora há pouco esse spoiler de que Kátia canta. Então a gente vai cantar juntas. Estou muito emocionada. Vamos lá. Sugestão da Kátia, hein? Música para arrebatar os corações. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Tarará, tarari, tarará. Olhando para você e as mesmas emoções sentindo. Tchururu, tchururu. Vai lá, Kátia. Detalhes dessa vida são tantas já vividas, momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti, partindo, tarirá, tarari, parará. Às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Vai! Você! Com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei, ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Obrigada, meu amor. Adorei. Gente, foi demais. Obrigada, demais. Querida. Tô chorando. Eu também. Não importa. Kátia, um beijo. Chora, se a gente ri, é isso aí. A gente segue daqui resistindo, de pé, esperando pelo que vier. É isso aí. Axé. Tamo junto. Amém. Obrigada, querida. Beijo. Até a próxima. Até. Tchau.
Valeu, gente. É isso aí. Essa live está guardada no nosso canal do YouTube, a Olimpiar, junto com outras lives que nós temos feito. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela participação de vocês. A gente volta a semana que vem com mais novidades. Valeu, cuidem-se, protejam-se, cuidem dos outros e daqueles que vocês amam. Feliz Dia dos Apaixonados!